O Brasil é considerado um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo, ficando atrás de grandes países como a China e os Estados Unidos. E com tanto lixo eletrônico sendo produzido, aumentam as chances de descarte inadequado, podendo causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública também. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, vamos ver. Sabe aquele fone de ouvido que não funciona mais? Ou aquelas pilhas sem carga no fundo da gaveta há tempos? Ou até mesmo aquela televisão em desuso? Todos esses eletroeletrônicos e eletrodomésticos necessitam de destinação adequada. E a lista de produtos é bem grande. Todos os tipos de produtos que a gente utiliza pilha ou coloca na tomada, né, que tem uma tensão até 240 volts, a gente considera produto eletroeletrônico. Então, dando exemplos, a gente sempre fala, desde o fone de ouvido até uma geladeira, de pequenos portáteis, né, de produtos que a gente tem da informática, telefonia, aqueles portáteis que a gente usa para beleza, entretenimento, as TV, até os eletrodomésticos grandes mesmo, geladeira, ar-condicionado, fogão, máquina de lavar, tudo isso é considerado produto eletroeletrônico, que em seu fim de vida vai precisar ser descartado da forma correta. E muitas vezes o maior inimigo é a desinformação. Muita gente ainda não sabe o que é esse tipo de resíduo e como ele deve ser descartado para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. O Brasil tem é muito extenso, né, em seu território, então, assim, ele é extenso e nem todos os locais a gente tem todo um desenvolvimento voltado para, por exemplo, né, trabalhar os resíduos sólidos em geral. Então, a gente tem um grande avanço para embalagens, por exemplo, né, a gente já faz ali coleta seletiva em diversos locais, e tem locais que até hoje não tem nem a coleta seletiva das embalagens. Pensando em eletroeletrônico, a gente tem uma dificuldade muito maior, né? E ela somada à falta daquela cultura do descarte que a gente fala, então as pessoas não sabem que o eletroeletrônico ele não pode ser descartado no lixo comum e nem na coleta seletiva. Ele tem um local específico, né? Ele pode conter componentes tóxicos e isso vai dar um impacto no meio ambiente. Então, se você colocar lá no seu, que a gente fala no saco preto, por exemplo, ele vai parar num aterro, né? E aí ele vai diminuir a vida útil daquele aterro ou ele vai parar num lixão, que é pior ainda, né? Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma correta, respeitando o meio ambiente. Ou seja, os outros 97% desse descarte não são monitorados. Materiais esses que poderiam ser reaproveitados novamente pela indústria, diminuindo os impactos gerados por esse tipo de resíduo. Depois de enviado aos postos de coleta, os materiais são direcionados a empresas que fazem a separação dos componentes, para que eles possam ser reciclados. A gente envia para uma empresa que faz o que a gente chama de manufatura reversa, que é realmente receber esses eletroeletrônicos, descaracterizar, separar os componentes, aí realmente vão ter pessoas preparadas com os EPIs ali para poder abrir e manusear aqueles componentes. Independente do porte ou do tipo de produto, eles vão separar, né, por essas linhas, né? O eletroeletrônico ele tem diversas linhas, né? A gente que ali diferencia, e depois tem um tratamento mesmo, uma trituração, né, de todo esses componentes. E aí cada resultado, né, o que resulta ali daquele processo todo, vai voltar para a sua própria cadeia. Então, o que é alumínio vai ser vendido ali para a cadeia do alumínio, o plástico, os metais, enfim. E na página da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, é possível encontrar o ponto mais próximo para realizar o descarte. A gente aconselha entrar no site da ABRE. A associação lá tem um site que, quando você ingressa no site, já aparece já para você colocar seu CEP, informar qual é o tipo de produto que você quer descartar, né, para saber justamente o porte, e aí vai indicar os endereços mais próximos relativos àquele produto que você indicou. Se for uma geladeira, só aqueles pontos que podem receber uma geladeira vão aparecer. Então, a melhor forma que a gente indica de recebimento é que o consumidor possa levar seu produto e ele ser descartado corretamente. E esse é um ciclo que, se não for respeitado, quem mais vai sofrer é o próprio ser humano. Tem um aspecto de meio ambiente mesmo, vai afetar diretamente por conta desses componentes tóxicos,
e até a nossa saúde, né? Porque, de repente, se alguma pessoa tiver contato direto com algum desses componentes, ela também pode afetar a sua própria saúde. Fica o alerta, então, para todos nós, né? A gente vive numa sociedade que estimula o consumo exagerado, o consumo sem necessidade em muitos casos, e aí a gente acaba produzindo lixo demais. Entre esse lixo está o lixo eletrônico, que é prejudicial para a nossa saúde, prejudicial para o meio ambiente. Então vamos cuidar melhor da forma como a gente descarta os nossos itens eletrônicos que a gente não vai usar mais. Antes de trocar, reflita, realmente é necessário? Será que não dá para consertar aquele aparelho ali? Não vale a pena? A gente precisa aprender a colocar as coisas mais na balança e evitar ser vítima, né, desse capitalismo que obriga a gente a comprar, que obriga a gente a trocar. Sempre lança um produto novo, você acaba de comprar um, lança outro, e aí a gente vai criando esse montante de lixo de forma desnecessária, o que só prejudica o meio ambiente, o que só prejudica a nossa saúde. E a questão do meio ambiente precisa ser uma preocupação de todos nós. Não é à toa que a gente trata disso aqui no Santo Café direto, sempre a gente traz esse assunto aqui. É uma preocupação da igreja, é uma preocupação do Papa Francisco, ele já mencionou esse assunto em diversas ocasiões. Então todos nós precisamos refletir um pouco mais sobre a forma que a gente está tratando o nosso meio ambiente.